Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse período tão lindo que estamos vivendo, que é o Advento e Natal. Que possamos realmente vivê-lo com alegria, não de acordo com como o mundo vive, mas na certeza de que Jesus Cristo, teu Filho, veio ao mundo para estar conosco e para nos dar a salvação. Que a alegria da salvação permaneça conosco todos os dias. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estimado irmão e irmã, antes da meditação, gostaria de fazer dois convites para você. Primeiro convite, que no dia 24, às 20 horas da noite, você e sua família estejam conosco aqui no canal do YouTube para assistir à encenação do nascimento de Jesus, onde nós vamos ver como Jesus nasceu, vamos cantar os hinos de Natal e nos alegrar com a vinda do Salvador. E no dia 25, às 9 horas, teremos aqui no canal do YouTube o culto de Natal transmitido. Que você e sua família aproveitem essas oportunidades para se alegrarem com o Deus que está conosco. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 1 a 8, que diz assim: 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado matar Paulo no caminho, mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem, se é que ele fez algum mal. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, na história da humanidade, sempre tem um poder que tenta dominar os outros. Pode ser um poder político, econômico ou até religioso. O objetivo é dominar as pessoas para que os dominantes se mantenham no poder, usufruindo dos seus privilégios. Na época do apóstolo Paulo, existiam muitos poderes atuando em torno dele. Tinha o Império Romano, poder político, que queria manter a ordem em todo o reino e não admitia confusões de espécie alguma. Assim, tudo era julgado e resolvido. Tinha os sacerdotes e outros líderes judeus que queriam manter o poder espiritual sobre o povo judeu e não admitiam qualquer ensino novo, além do que estava no Antigo Testamento. O tal Festo, que sucedeu Félix como governador da região, foi a Jerusalém 3 dias depois de assumir o cargo para falar com os sacerdotes no templo. Ele sabia que precisava do apoio deles no seu governo. Lá ele foi pressionado para que Paulo fosse levado a Jerusalém para ser julgado pelos 3 crimes graves que eles diziam que Paulo cometeu: falar contra a lei de Moisés, falar contra o templo e provocar revolta contra o Império Romano. Tudo mentira. Mas Festo, esperto, diz que Paulo seria julgado em Cesareia, onde ele estava preso.
Se Festo tivesse levado Paulo para Jerusalém, um grupo de mais de 40 homens teria interceptado os guardas e matariam Paulo. No dia seguinte à sua chegada em Cesareia, Festo traz Paulo e os acusadores judeus para uma audiência. Todos os judeus ficaram em volta do coitado do Paulo, falando as tais acusações. Depois de todo o falatório dos judeus, Festo dá a palavra a Paulo, que simplesmente diz: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Em outras palavras, ele disse: cadê as provas que eu cometi algum crime? Só palavras não adiantam nada na lei romana. Lembrei de Jesus agora, sendo julgado por Pôncio Pilatos, e ele é acusado também pelos sacerdotes e os líderes judeus das mesmas coisas que Paulo foi. Veja o que eles disseram de Jesus frente a Pôncio Pilatos em Lucas 23, 2. Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. A conclusão que Pilatos teve sobre Jesus e também Félix e Festo deveriam ter sobre Paulo está registrada em Mateus 23, 4. Não vejo neste homem crime algum. Mesmo assim, por pressão política e interesses dos poderosos, Jesus foi crucificado e Festo estava sendo pressionado para condenar Paulo. O que ninguém naquela época percebeu, e ainda hoje os poderosos não percebem, é que existe um que é mais poderoso do que tudo e todos: Deus. Deus diz assim em Isaías 46, 10: desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há um tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano será cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. 1 Samuel 2, 2 a 10 diz assim: ninguém é santo como o Senhor, não existe outro Deus além dele, e não há nenhum poder como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagem, e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus, que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Por mais que o ser humano se ache poderoso, por mais orgulhoso que possa ser, mais cedo ou mais tarde, toda pessoa deverá comparecer perante o Senhor Deus Todo-Poderoso e vai ter de prestar contas da sua administração da vida que Deus lhe deu aqui na terra. Dessa prestação de contas resultará a vida eterna no céu ou no inferno. Assim, quando Jesus foi julgado e condenado injustamente, ele, na verdade, estava no controle de tudo o que acontecia. Jesus Cristo poderia ter usado o seu poder divino para destruir todos os que estavam contra ele, como fez na quinta-feira antes de ser crucificado, quando vieram prendê-lo e perguntando se ele era Jesus, ele disse: eu sou. E todos caíram por terra como se tivesse havido um terremoto.
Era Jesus mostrando o seu poder. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo com o objetivo muito claro em sua mente e coração de salvar a humanidade pecadora da condenação eterna no inferno. O único jeito de satisfazer a justiça perfeita de Deus era que cada pecado de cada pecador desse mundo fosse descontado em alguém eternamente. Para nós não levarmos o peso da culpa pelos nossos pecados no inferno, Jesus Cristo na cruz levou sobre si mesmo todo o nosso pecado e com o seu sofrimento e morte satisfez a justiça de Deus em nosso lugar, pagando a nossa dívida com Deus, como diz 1 Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou-se crucificar para nos salvar e nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Tudo o que Cristo conquistou para todos os seres humanos na cruz, nós recebemos individualmente quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivemos uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, como resultado da nossa fé. A história da humanidade está sujeita a Cristo. Ele está no controle de tudo. Se alguma coisa boa ou ruim acontece, Jesus sabe e permite. Mesmo que não entendamos o porquê Deus permite que aconteçam também coisas ruins sobre as nossas vidas, Ele sempre tem um objetivo proveitoso e edificante para nós. A única coisa que o próprio ser humano faz sem a influência e o consentimento de Deus é o pecado. Isso é somente nossa responsabilidade e nossa culpa. Paulo estava sendo julgado pelos poderes deste mundo, mas acima desses poderes estava o Deus Todo-Poderoso, que Paulo servia e em nome de quem ele estava mostrando que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida, somente a salvação pela fé nele. Estamos bem perto do Natal. O mundo quer expulsar Jesus Cristo do Natal. Os poderes deste mundo querem transformar o Natal em uma festa pagã, consumista e materialista. Nós, como o apóstolo Paulo, continuamos vivendo neste mundo com a nossa consciência limpa e tranquila, porque vivemos uma vida correta segundo a palavra de Deus, adoramos e servimos a Cristo, colocando-o como a coisa mais importante em nossas vidas, amando a Cristo, sua palavra, oração e igreja, em primeiro lugar, e neste Natal, celebrando com alegria a mensagem de que não estamos sozinhos neste mundo. Temos um Deus, Senhor e Salvador, que nos ama e está no controle de nossas vidas. Por isso, meditemos no lindo cântico de Maria, mãe de Jesus, que fez ao ouvir de Isabel que ela iria ser mãe do Salvador, em Lucas 1, 46 a 55. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é bom estar nesse período do Natal, que nós possamos aproveitá-lo, como é o certo fazer, meditando na Tua Palavra, orando, participando da igreja, cantando os lindos hinos de Natal. Que possamos ter um Natal, não como o mundo tem,
de consumo, de compras, de festas, mas um Natal com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.